Como é possível prever o futuro? Há alguma ciência oculta nessa possibilidade? Eu mesmo tive uma prova de que isso é possível e ao final do vídeo eu vou contar para vocês. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e pensem quantos alertas do mundo espiritual, quantos mestres, mestras de tantas tradições disseram a mesma coisa, de que só existe o momento presente, que, portanto, devemos ter muita atenção a este momento presente. A grande sábia, criadora da teosofia, Helena Blavatsky, certa vez ela escreveu: "Podes criar no dia de hoje as tuas chances para o dia de amanhã." E cada vez mais vemos que isso é uma realidade. Tudo o que estamos fazendo agora no presente cria padrões que refletem as possibilidades do nosso futuro. O futuro são apenas possibilidades que ainda não existem. Então, quando se faz uma premonição, se está se baseando nos padrões deste presente. A partir do momento que mudamos a forma como estamos vivendo o presente, a premonição pode não mais ocorrer, porque ela se baseava em algo que já não existe mais. Outras premonições poderiam ser feitas. Quando uma premonição ocorre, isto quer dizer que aquele padrão que estava acontecendo no momento em que ela foi feita realmente continuou e acabou resultando no futuro possível que era delineado naquele instante. Tudo, portanto, depende do agora. E até a física quântica está chegando às mesmas conclusões. Este ramo da física ensina que todas as possibilidades são possíveis, a depender da observação. A partir do momento que há um observador, uma das possibilidades é colapsada. E os físicos que têm um olhar mais abrangente, espiritualista da física e da mecânica quântica, interpretam este observador, no contexto das relações humanas, das condições de evolução espiritual, interpretam este observador como o próprio ego. Então, dependendo do que o ego está colapsando no presente, possibilidades ou novas possibilidades de futuro são colocadas. E essa é uma visão muito dinâmica da vida, porque dá a devida importância ao nosso livre-arbítrio. Realmente não há um determinismo nas nossas ações. Tudo depende do que estamos fazendo agora. Allan Kardec perguntou à espiritualidade sobre se seria possível prever o futuro. A resposta está aqui no Livro dos Espíritos. A espiritualidade disse que sim, que é possível, mas usou uma metáfora para explicar. Propôs que um espírito que consegue prever o futuro seria como um homem que, subindo numa montanha mais alta, tivesse uma visão privilegiada, podendo, portanto, prever eventos que com certeza aconteceriam, segundo aquela perspectiva de vista. Na virada do século XVIII para o XIX, um físico francês chamado Pierre Laplace trouxe uma outra hipótese que já comentamos em outro vídeo sobre o chamado demônio de Laplace. Ou seja, este físico imaginou uma criatura que tivesse uma onisciência tamanha das leis naturais, e a física newtoniana, ela é determinista. Se você conseguir ter acesso às informações de temperatura, pressão, velocidade, deslocamento, você consegue com certeza saber o futuro de uma partícula, saber onde ela estará. Então, o físico francês imaginou um ser onisciente que tivesse condição de ter todas essas informações de todas as partículas presentes no mundo natural, de modo que poderia prever o futuro de tudo que existe. Mas, e se colocarmos o livre-arbítrio na equação? E quanto aos seres pensantes, aos seres vivos que habitam este mundo natural? Na literatura mediúnica, na literatura espírita, temos várias menções, passagens que mostram que sim, a espiritualidade consegue prever o futuro. Há espíritos que detêm esta ciência e de alguma forma conseguem acessar esse campo de possibilidades.
No livro O Nosso Lar, por exemplo, fica claro como a espiritualidade já sabia que a Segunda Guerra Mundial aconteceria e, portanto, já tomava providências para receber tantos espíritos que desencarnariam naquele conflito. Você deve conhecer alguém que já teve um pressentimento certeiro ou até uma premonição que depois veio a se concretizar. Há muitos relatos históricos também sobre isso. O imperador romano, o ditador Júlio César, teve sua morte prevista por sua esposa Calpurnia, que sonhou com o assassinato e pediu que ele não fosse ao Senado naquele dia, onde acabou sendo assassinado. O grande estadista, presidente americano, Abraham Lincoln, temos um vídeo muito legal sobre ele na playlist História e Espiritualidade. Abraham Lincoln, ele tinha sonhos premonitórios. Ele sonhou com a morte de seu filho e com seu próprio assassinato. E neste livro, Recordações da Mediunidade, da grande médium brasileira Ivone do Amaral Pereira, ela questiona seus mentores sobre como poderiam ocorrer as chamadas premonições. E os mentores lhe passaram diversas orientações por meio da sua psicografia. Uma primeira reflexão é que todos nós temos o chamado planejamento reencarnatório ou planejamento existencial. Todas as informações presentes neste planejamento estão no nosso inconsciente. No estado de vigília, aqui acordados, não temos acesso a estas informações. Porém, durante o sono ou em estados alterados de consciência, podemos, às vezes, acessar estas informações e interpretá-las como sonhos premonitórios, como pressentimentos, como premonições. Mas isso não quer dizer que elas vão, de fato, ocorrer. O nosso planejamento reencarnatório, embora seja muito importante, ele pode ser alterado, e constantemente o é, por meio do nosso livre-arbítrio, que com certeza e frequentemente plasma outras possibilidades de futuro. Nada é estanque, determinista nestas questões espirituais. Mas, realmente, há coisas que temos que passar. Mas a maioria das coisas que nos acontecem, principalmente as coisas desagradáveis do dia a dia, não estavam previstas em nosso planejamento, mas são simplesmente fruto da nossa própria imperfeição ou da imperfeição do mundo, do meio que nos rodeia. Então, o mentor Charles, de Ivone Pereira, explica que existe, portanto, essa possibilidade da própria pessoa acessar o conteúdo do seu planejamento reencarnatório. Existe também a possibilidade de, durante o sono, por meio de um fenômeno chamado de projeção da consciência, projeção astral, ou mesmo durante a saída natural que todos nós fazemos durante o sono, nos projetemos e vamos encontrar outras pessoas e lemos nas suas auras as suas intenções ou ouvimos as suas intenções claramente declaradas por elas. E aí, quando voltamos ao corpo físico, acordamos e trazemos estas recordações um pouco difusas e interpretamos como se fosse um pressentimento, uma premonição ou um sonho enigmático. Mas realmente estivemos lá e tivemos acesso a estas informações. Mas, segundo o mentor Charles, o que é mais comum, no caso das premonições, é que os encarnados façam jus, tenham mérito para receberem uma certa advertência do mundo espiritual sobre um evento que pode ocorrer, de modo que se preparem para ele ou tomem providências, mudem o seu padrão presente para que este evento não ocorra. Este seria o mais comum no caso das premonições, segundo o mentor Charles. Mas ele faz uma ponderação importante. Sempre que temos algum tipo de premonição, temos que parar para perceber e ter a certeza de que isso quer dizer que não passaremos por esta situação sozinhos, que o mundo espiritual está ao nosso lado para o que der e vier. E aí o mentor Charles inicia uma sequência de argumentações muito interessantes que valem a leitura do capítulo, e eu sempre deixo a lista de livros citados aqui na descrição do vídeo. O mentor explica que, vou até usar as palavras dele, que seguindo a corrente espiritual de ações de uma pessoa encarnada, por deduções
levando em conta um método científico, é possível ter certeza do que ocorrerá com aquela pessoa. Ele explica que o estudo da lei de causa e efeito é algo muito sério no mundo espiritual e que ela tem uma precisão matemática, que por meio do estudo desta lei você pode chegar a uma observação precisa, concreta, dos acontecimentos que se darão com o encarnado, por exemplo, e se for o caso, alertá-lo de forma sutil, a título de advertência. O mentor fala sobre entidades muito elevadas, com um conhecimento muito grande das variáveis envolvidas na lei de causa e efeito, que podem fazer previsões, que podem enxergar as possibilidades que se apresentam, não só para indivíduos, mas para coletividades. Então, para estes seres sábios do mundo espiritual, baseando-se, por exemplo, no padrão que existe hoje na nossa humanidade, eles já conseguem prever possibilidades de guerras, de desastres ambientais, de revoluções em países, enfim, todo tipo de situação com um grande impacto coletivo. Quanto mais no individual, se baseando apenas nas ações de uma pessoa. Se bem que mesmo a ação de uma pessoa sempre envolve muitas outras, cada uma com o seu livre-arbítrio. Então realmente é um estudo muito complexo. O mentor Charles deixa uma informação também interessante quando diz que o estudo da lei de causa e efeito é mandatório, é essencial para aqueles que se propõem a seguir, nas palavras dele, a carreira transcendente de guardiões ou guias espirituais. Portanto, se após desencarnar você pretender ser um guardião espiritual, um guia espiritual, você vai precisar estudar a fundo a lei de causa e efeito e as suas implicações. É claro que ele não dá muitos detalhes no livro, apenas deixa claro que se trata de uma ciência, que aprendendo-se os fundamentos, você cada vez mais conseguirá desdobrar conclusões cada vez mais precisas, a ponto de existirem espíritos que dominam tanto esta matéria que conseguem enxergar possibilidades de futuro como se tratassem do momento presente. Talvez seja isso que quiseram dizer os espíritos que responderam a Allan Kardec, dando aquela imagem do homem que consegue subir uma montanha e ter uma visão privilegiada do que poderia acontecer, porque está vendo sobre outra perspectiva. Eu mesmo já tive uma prova de que sim, é possível prever o futuro de alguma forma. Quando eu tinha por volta de 20 anos, eu fui certa vez me benzer com uma senhora que trabalhava com as entidades das linhas de Umbanda. Uma senhora muito bondosa que atendia a todos de forma gratuita, fazendo caridade. E eu fui me benzer com ela. Ela me benzeu, ela incorporou alguns espíritos, me falou várias coisas, mas em determinado momento ela olhou no horizonte, ela estava incorporada, então a premonição foi da entidade que estava irradiando sobre ela. Então eu vi a médium olhar para o horizonte e me dizer que me via trabalhando com crianças e tintas. E na hora eu não entendi nada, porque naquela época o único trabalho voluntário que eu fazia era com idosos. Eu nem pensava em trabalhar com crianças. Não é muito a minha praia, até hoje. Mas tudo bem, eu guardei aquilo e acabei até esquecendo depois de um tempo. Passaram-se algumas semanas ou alguns meses, acho que não chegou a 2 meses. Uma amiga minha me chamou para fazer uma atividade num abrigo de crianças aqui da minha cidade. Aqui, moro em Santos. E eu fui, nem lembrava dessa previsão da senhora. E quando chegamos lá, só quando chegamos lá, a minha amiga tirou da mochila cartolinas, tintas de diversas cores e fizemos uma atividade com as crianças, envolvendo tintas, que foi muito legal, as crianças adoraram. Aí no meio daquela alegria me veio a lembrança da previsão daquela senhora. De alguma forma, no momento em que
eu nem tinha essa perspectiva, nem passava no meu pensamento isso, porque eu ainda não tinha sido convidado pela minha amiga. Talvez nem a minha amiga tivesse ainda decidido fazer isso. Mas de alguma forma, ela captou esta possibilidade e fez a premonição certeira. Eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias sobre isso. Que tal deixarmos aí nos comentários para a gente depois ficar lendo? Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com alguém que possa se interessar. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre a passagem do tempo no mundo espiritual. E um outro vídeo que fala sobre o guru de Yogananda, que um dia se materializou para ele, depois de desencarnado, e fez revelações incríveis. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!